11:1, aleluia, mas antes eu quero pedir para que você venha curvar sua cabeça em nome de Jesus. Pai poderoso, exaltado seja o teu nome, Senhor. Deus, nós cremos na tua palavra, nós cremos na tua existência, nós cremos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio e continuará fazendo, Pai. Meu Deus, nós cremos, Senhor, porque o Senhor é aquele, meu Deus, que fez os céus e a terra. O Senhor é aquele que sopra sobre nós. É aquele, meu Deus, que nos deu sopro de vida. E se estamos aqui hoje é porque o Senhor já nos deu tantos livramentos. O Senhor nos trouxe aqui nesse lugar, Pai, porque tem um propósito, tem um plano na vida de cada irmão que está aqui nesse lugar. Eu creio, Senhor, nesse propósito, Pai. E esse propósito é bem maior do que podemos imaginar. Deus, eu te peço, Pai, que o teu Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que esteve aos céus, o mesmo Espírito Santo que esteve com Jesus nessa terra, é o mesmo Espírito Santo que habita em nós hoje. Senhor, fala conosco, fala com a tua igreja. Se nós queremos sair daqui curados, transformados, moldados pela palavra do Senhor, no nome de Jesus, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler em Hebreus 11:1, a gente para esse tema, treine sua fé, nós precisamos entender primeiramente o que é fé, amém, igreja? Eu creio que você já sabe o que é fé, mas muitas vezes nós não ativamos a nossa fé, nós não ativamos de certa forma, que nós podemos sentir aquilo que nós precisamos da parte de Deus, amém? Aleluia. Hebreus 11:1 vai falar sobre fé. O que é fé? Diga assim, o que é fé? A resposta está lá em Hebreus 11:1, que diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Só até aí, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Se você espera algo de Deus, é porque você tem fé. Amém? Aleluia. E essa fé é a certeza daquilo que você espera algo de Deus. Eu creio que você veio aqui com a intenção de tocar na fé, de tocar em Deus, de tocar naquilo que é valioso para você, naquilo que você tem pedido ao Senhor. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de milagres, amém? Eu creio que você está aqui não só por causa de um milagre, aleluia, mas por causa do Senhor Jesus. Por causa dele, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lá no livro de Hebreus em diante, ele vai dizer assim: pois foi por meio dela, olha, da fé, que ele está dizendo, que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Olha só, aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aquilo que você vê hoje. Amém? Aquilo que você contempla hoje na natureza. Não foi, como a Bíblia estava dizendo aqui, não foi feito do que é visível. Foi de algo invisível. Foi de algo sobrenatural. Deus, ele trouxe do céu para a terra. Sabe, para a gente poder contemplar e desejar a eternidade. Aleluia. E ainda diz assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Pela fé também, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora seja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Olha só, você sabia disso? Que Enoque foi arrebatado, ele não experimentou a morte. Foi do jeito que nós estamos aqui. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia, louvado seja Deus. Amados, aqui é um exemplo, são exemplos de fé. Exemplos que todos os dias nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus e entender que existe uma fé, sabe, que ela opera mediante aquilo que você crê. Se você crê em Deus, Deus ele vai operar a fé, que sabe, vai operar na sua fé, naquilo que você está pedindo ao Senhor. Amém?
Aleluia. Louvado seja Deus. C.S. Lewis diz assim no seu livro, Cristianismo Puro e Simples, que a fé é um hábito a ser treinado. Olha só, ele está dizendo que a fé é um hábito a ser treinado. O que é hábito para você? Eu sei que você tem um hábito de acordar todos os dias, talvez 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, 8 horas para começar o dia. Você tem um hábito, um estilo de vida de ler a Bíblia. Amém? Eu creio que a igreja, ela tem esse papel, ele tem esse hábito. Eu creio que vocês, em nome de Jesus, acordam pela manhã, já dá um bom dia para o Senhor, sabe, se levanta animado no nome de Jesus. E quando não é animado, você diz assim, Senhor, é só a tua graça que me basta. Mas o Senhor vem com a graça dele sobre as nossas vidas, amém? Aleluia. Então, quando nós acordamos, nós precisamos ter um hábito em Deus. Não é só o hábito de acordar, de escovar os dentes, sabe? De dar um bom dia para a família, não. Vai mais do que isso, é um hábito de ter um encontro com Deus. É um hábito de você, sabe, estar a sós com o Senhor no cantinho da tua casa, no teu quarto secreto. Esse é um hábito, amém? Aleluia. E nesse lugar onde você tem esse hábito, você é treinado pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, porque Ele vai treinar a tua fé para as batalhas, para as lutas. Sabe quando você acorda desanimado, amados? Às vezes você imagina que o irmão não se desanima, desanima sim. É por isso que a palavra de Deus fala que tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque vai ter momentos na nossa vida que nós vamos, sabe, acordar, nos levantar, mas a gente vai estar desmotivado. A gente vai estar, sabe, triste por alguma situação da nossa vida. Mas o Senhor, Ele gera em nós um hábito de nos levantar e de ativar a nossa fé em Deus. E crer que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos através da palavra. É a palavra de Deus que se move, amados. Aleluia. E como nós precisamos ter esse hábito de fé, nós precisamos treinar nossa fé. Aqui são exemplos de homens de Deus que tiveram a sua fé, sabe, moldada. Tiveram que treinar a sua fé. Sabe por que você não vê cura constante na sua casa? Você não vê as finanças, sabe, se abrindo, você não vê portas se abrindo, é porque a tua fé não está treinada. Você não treina a sua fé. Nós precisamos, como igreja do Senhor, entender que, como igreja, como cristãos, precisamos treinar a nossa fé. Amém? Treine a sua fé. Nós vamos entender como é que nós vamos treinar essa fé. Nós precisamos ter o hábito de treinar a nossa fé para viver o sobrenatural. Nós falamos muito durante essa campanha sobre viver o sobrenatural através da nossa fé. Mas para isso eu preciso treinar minha fé. Eu preciso sair, sabe, do comodismo. Eu preciso sair da zona de conforto. Eu preciso sair daquilo que me trava, sabe? Eu preciso destravar. Amém? Eu quero declarar que você hoje vai sair daqui destravado, em nome de Jesus, com uma fé inabalável e operante em Deus, no nome de Jesus, porque o Senhor nos chama, nos convida para isso. Aleluia. Agora nós vamos entender aqui como vamos treinar a nossa fé. Diz assim, como vou treinar a minha fé? Diga para você mesmo, como eu vou treinar a minha fé? Aleluia. Como é que nós vamos treinar essa fé? Se movendo além das circunstâncias visíveis e da lógica humana. Entendeu? Como é que nós vamos treinar a nossa fé? Você vai se mover além das circunstâncias, além daquilo que você está vendo, além da lógica humana, sabe? Você está vendo algo acontecer e você diz assim, meu Deus, e agora? Não, você não vai dizer, meu Deus, e agora? Você vai dizer assim, eu tenho fé e eu creio que isso eu vou vencer no nome de Jesus. Isso é treinar a sua fé. Treinar a sua fé é você compreender que existe algo dentro de você, que é o Espírito Santo, que Ele sopra sobre você para que você possa crer. Amém, igreja? Nós precisamos crer, nós precisamos ativar a nossa fé. Mas nós temos fé. Deus, Ele depositou uma porção, sabe? Nós nascemos em Cristo Jesus e o Senhor, Ele deposita uma fé em nós. Amém? Você está aqui por causa da tua fé. Entende isso? Nós estamos aqui por causa da nossa fé. Eu estou aqui por causa da minha fé. Aleluia. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Então nós precisamos viver o sobrenatural de Deus. Dessa forma, nós precisamos treinar nossa fé,
se movendo além das circunstâncias visíveis da lógica humana, confiando inteiramente no mover de Deus. Sabe o que significa isso? É você olhar para as circunstâncias da tua vida hoje, que eu não sei como está a circunstância da sua vida. Você olhar para a tua casa e talvez você está vivendo um tempo de crise, um tempo de caos, e você não sabe como fazer, e você está olhando para o problema, em vez de olhar para Deus. Quando você olha para Deus, você está treinando a sua fé. Mas quando nós olhamos para o problema, nós estamos o quê? Nós estamos, sabe, matando a nossa fé. Matando a nossa fé. O maior perigo, amados, sabe o que é? É a incredulidade. Diga assim, o maior perigo de impedir, de viver o sobrenatural é a incredulidade. É a incredulidade, amados. É a incredulidade. Eita, Jesus. A Bíblia vai falar, amados, de um homem que se chama Jairo. Um homem que se chama Jairo. Vocês já ouviram falar sobre a história de Jairo? Era um homem estudado. Um homem letrado. Mas de tanto ele ouvir testemunhos, de tanto ele ouvir e ver, ele ficou tão interessado por Jesus, que as circunstâncias que aconteceu dentro da casa dele, sabe, foi o alvo para que ele pudesse ter um encontro com Jesus. Ele tinha uma filha, e a Bíblia diz que essa filha adoeceu e morreu. Mas antes de morrer, ele saiu ao encontro de Jesus. Quando ele chegou a Jesus, ele pediu para que Jesus pudesse ir na casa dele, para que pudesse curar a filha dele. Olha só a fé. A fé relutante. A fé que está olhando não para as circunstâncias, mas está olhando para quem? Para aquele que pode fazer alguma coisa, que é Jesus. Você pode observar que ele não olhou para o problema. A filha dele estava doente. Ali a casa dele já estava preparando o funeral. Entende isso? Olha, as circunstâncias, que ele poderia olhar muito bem para as circunstâncias, para aquilo que estava acontecendo dentro da casa dele. Mas ele decidiu olhar para quem? Para Jesus. Ele decidiu olhar para o milagre. Ele decidiu treinar a fé dele. Ele decidiu dizer assim, rapaz, eu estou vendo, eu estou só conjecturando assim, só já conjecturando. Eu imagino que ele deve ter percebido assim, meu Deus, se aquele homem, o tanto que eu tenho visto testemunhos, se aquele homem, ele está curando, né? O coxo está se levantando, o leproso está sendo curado. Isso aí para ele vai ser muito pequeno, porque minha filha está doente. Mas ele decidiu treinar a fé dele e olhar para Cristo Jesus. Mas no meio do caminho apareceu quem? Uma mulher do fluxo de sangue. 12 anos que ela estava naquela situação. E ela treinou a fé dela, tocando nas vestes de Jesus. Tocando na orla de Jesus, sabe? Nós precisamos treinar a nossa fé. Amém, igreja? Você precisa se levantar, se posicionar, entender que para você se mover no sobrenatural de Deus, você precisa alimentar a sua fé através da palavra e compreender que aquilo que está aqui aconteceu naquele tempo, mas continua acontecendo nos dias de hoje. Aleluia! A Bíblia vai falar aqui, Jesus, ele foi na casa de Jairo. Quando chegou na casa de Jairo, estava tendo um funeral. Mulher já estava chorando, já tinham sido contratadas para chorar no velório. Mas Jesus chegou naquele lugar. E Jesus chamou o pai, foi a mãe e 2 discípulos, vamos lá para o quarto. Deixa esse povo aí. O povo é o quê? Incrédulo. Deixa o povo aí. Eles foram para o quarto. Eles foram a 4 paredes, amados. E Jesus ressuscitou aquela menina de 12 anos. Sabe por quê? Porque Jairo decidiu treinar a fé dele. Mas quando você decide, igreja, treinar a sua fé, nada impede de você receber o milagre. Nada impede de você ver o seu esposo servindo ao Senhor, de você ver o seu filho servindo ao Senhor. Quando você treina a sua fé, nada vai te impedir, sabe, de você ver aquele concurso que você vai fazer, aquela prova que você fez e você passar. Daquela empresa que você quer trabalhar, você vai trabalhar. Quando você treina a sua fé, milagres acontecem.
Nós precisamos, como igreja, entender nessa noite que nós precisamos treinar a sua fé. Você precisa treinar a sua fé, amados. Quando Deus começou a ministrar no meu coração sobre isso, eu digo, meu Deus do céu, eu preciso treinar a minha fé. Porque às vezes você imagina que você está caminhando, mas chega circunstâncias para te paralisar. E as circunstâncias é o quê? É as finanças, é o que mais? É a doença, não é isso? É um casamento que não está indo bem, é o filho que está dando, né? Que está dando assim um probleminha dentro de casa, sabe? São situações que acontecem na nossa vida. Mas é a família, né? Destruturada. Mas quando você começa a treinar a sua fé, milagres acontecem. Quando Jairo decidiu procurar Jesus, é porque ele sabia, amados, que Jesus era a única fonte de vida inesgotável. Jesus era a pessoa exata que poderia fazer algo pela sua filha, porque ele estava treinando a sua fé. E sabe o que acontece nos dias de hoje? Em vez de treinar nossa fé, a gente vai, sabe, para a cozinha, vai para o quarto. Aí a gente começa a agredir as pessoas dentro da nossa casa. Começa a culpar as pessoas por causa da situação que estamos vivendo. Porque não aprendemos a treinar nossa fé. Não aprendemos a depositar nossa confiança em Deus. Aí começa a reclamar da família, começa a reclamar do trabalho, começa a reclamar da igreja, reclama do pastor, reclama da liderança, reclama porque a igreja não é essa. Quando deixamos de treinar nossa fé, amados, sabe, nós morremos no deserto. Olha o povo de Israel, morreu no deserto, porque não soube treinar a sua fé. No meio do caminho, a Bíblia diz que só entrou na terra prometida quem? Caleb e Josué e Caleb. E os filhos daquelas pessoas que murmuradores. Só para você ter uma ideia. Porque murmuraram, reclamavam demais. Sabe o que mais acontece nos dias de hoje? Em vez da gente treinar nossa fé, como vou treinar a fé? Lendo a Bíblia, meu irmão. Sendo fiel a Deus. Em vez de ler a Bíblia, você vai ler seriado. Em vez de ler a Bíblia, você vai sentar na porta da calçada para falar do vizinho. Em vez de você, sabe, ler a palavra de Deus, treinar a sua fé para ver o seu milagre, você vai fazer coisas que não tem interesse, que não te acrescenta em nada. Não te acrescenta em nada. Deus, Ele nos chama para viver o sobrenatural de Deus. Mas nós precisamos entender que precisamos treinar a nossa fé. Se você não treinar a sua fé, amados, no dia mau, vai chegar para todo mundo. E talvez você vai ter, sabe, a consequência vai ser pior para você. Por quê? Porque você não treinou a sua fé em Deus. Você não creu a sua fé em Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia. Durante 3 anos, Jesus ensinou os 12 discípulos a viver o sobrenatural de Deus. Crendo e fazendo coisas que Ele mesmo fazia. Curando enfermos, expulsando demônios, mas nada se comparava ao sobrenatural de Deus, que era a ressurreição. Quando Jesus ressuscitou aquela criança de 12 anos, Jesus, Ele estava apontando, sabe? Apontando para algo. Estava apontando para Ele, lá na cruz do Calvário. Jesus fez ali em segredo aquele milagre, porque ainda não era o tempo das pessoas verem esse milagre sobrenatural de Deus. Não era o tempo. Porque, mas a incredulidade, ela é um perigo, que ela bate nas nossas portas todos os dias. E nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus para que a nossa fé seja treinada. Para que a nossa fé seja treinada. Tem países lá fora que eles, sabe, eles pegam uma Bíblia, eles lêem toda a Bíblia e guardam no coração. Vai chegar um dia, amados, que nós não vamos mais poder ter uma Bíblia nas mãos. Eu te falo bem aqui sabe? Nós estamos vivendo um tempo de preparação, igreja. Jesus, Ele está voltando. E talvez você ainda não passe, talvez nós não chegaremos daqui a 3 anos. Se você vê, se você estuda, vê o que está acontecendo nos dias de... Se você ler Bíblia, você vai entender o que eu estou dizendo. Essas guerras que está acontecendo. Sabe? Não é assustar você, mas é você entender que você precisa estar em Deus.
nós precisamos estar na palavra do Senhor. Nós precisamos estar treinados na palavra, amém? Aleluia. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em João 11:38. Era só uma introdução, viu? Agora vamos lá, 11:38. Diz assim: Jesus, outra vez, profundamente comovido, Jesus, aleluia, glória a Deus. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Tirem a pedra. Disse Marta, que era irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto no pano. Disse-lhe Jesus, tire as faixas deles e deixem ir. Aleluia. Aleluia. Naquele tempo, amados, quando aconteceu esse milagre da ressurreição, essa palavra aqui, essa história já estava apontando para Jesus na cruz, para a ressurreição, para aquilo que viria a acontecer com Jesus. Os discípulos andavam com Jesus, amém? Eles andavam com Jesus, eles sentavam à mesa com Jesus, mas eles também tinham crises entre eles. Sabe, eles tinham crises entre eles, eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Jesus estava falando em parábolas, eles não entendiam. Aí Jesus explicava. Se você for ler os 3 evangelhos, você vai entender o que eu estou falando. Aí você vai entender algo aqui interessante, que Jesus, ele passou 3 anos da sua vida, do seu ministério, pegou 12 homens, sabe, 12 homens com temperamento aí fleumático, sanguíneo, pessoas assim, difíceis, assim como eu e você. De todo jeito, ele pegou essas pessoas, eu vou discipular essas pessoas, eu vou discipular esses homens, eu vou ensinar o reino de Deus, eu vou ensinar eles a curar, amém? Eu vou ensinar eles a expulsar demônios, eu vou ensinar eles, foi isso que Jesus fez. Quando Jesus falou para eles, chegou numa cidade, Jesus disse: agora eu vou orar e vocês vão para os lugares, e aonde vocês forem, que vocês não forem recebidos, vocês vão bater, né? Você lembra? Os calçados, né? A poeira do calçado, né? E vai embora. E se você for examinar a Bíblia, a Escritura, você vai ver que aqueles homens que eram comuns, igual eu e você, curavam, expulsavam demônios, libertavam o oprimido. Amém? Jesus quer fazer isso novamente com você. Jesus quer usar você para fazer isso. Jesus quer usar você na sua casa, para curar alguém que está enfermo dentro da sua casa. Jesus quer usar você para expulsar demônios. Às vezes a pessoa diz assim: meu Deus do céu, não, eu tenho medo. Não tenha medo não, porque Deus lhe deu autoridade. Amém? Basta uma palavra sua, porque é a palavra de Deus na sua vida que vai fazer o efeito. Aleluia. E aqui nesse momento, amados, vai falar de quem? De Lázaro. Lázaro era um homem que era amigo de Jesus, um homem de Betânia. E aquele homem estava doente e ele adoeceu. Ele tinha 2 irmãs, Marta e Maria. E naquele momento, amados, quando ele adoeceu,
ele morreu, estava doente, não tinha morrido ainda. Marta e Maria fizeram com que chegasse uma informação para Jesus de que o seu amigo estava doente, né? Mas Jesus não foi naquele lugar, não foi no mesmo dia. Jesus deixou passar 2 dias, porque era necessário que cumprisse, né, a palavra de Deus, para que a glória de Deus se estabelecesse naquele lugar. Porque Jesus já sabia de tudo. Que ele iria lá na casa de Lázaro, que ele estaria morto, dormindo, como a Bíblia fala aqui, né? Mas ele iria o quê? Ressuscitar ele. Só que Jesus ressuscitou ele, não foi só em 4 paredes, amados, foi no sepulcro. Jesus chegou naquele lugar e disse somente uma palavra: tire a pedra. Sabe que tem momentos na nossa vida que o Senhor está dizendo assim: tire a pedra porque chegou o dia do teu milagre. Tire a pedra porque você precisa se mover. Tire a pedra porque você precisa ressuscitar os teus sonhos. Tire a pedra porque você precisa ressuscitar. Reba Shodekantaramanaya. Casamento. Amados, nós precisamos ressuscitar algo na nossa vida. Talvez seja o seu casamento que precisa ressuscitar. Talvez é sua área espiritual que não está indo bem. Deus ressuscita ainda mortos. Fisicamente. Mas Deus também ressuscita mortos espiritualmente. Assim como Ele ressuscita também, sabe? Casamentos, famílias. Deus está ressuscitando e você não está vendo. Quando Jesus disse assim: tire a pedra, eu creio que aqueles homens ficaram com dúvida, os próprios discípulos. Meu Deus, como é que ele vai? Está pedindo para tirar a pedra. Quando Jesus pede para tirar a pedra, mas é porque Ele está querendo que você ouça algo da parte dEle. Quando Ele está dizendo assim: tire a pedra, é porque tem algo que você precisa tirar de dentro de você, que está impedindo de você treinar a sua fé. Tem coisas que nos impedem de treinar a nossa fé. Não é só a incredulidade, mas é a falta de posicionamento. É você saber que você precisa fazer, mas você não vai fazer. É você saber que precisa fazer, mas você não vai fazer. Não vai fazer. É igual o pai que pede para os filhos fazer algo e diz assim: não, eu já vou. E o outro diz assim: eu não vou não, mas o que disse que não vai, ele foi. É isso? É bíblico, está aqui. Então nós precisamos nos posicionar. Mas não é só se posicionar e dizer assim: eu vou me posicionar, mas você precisa ir para fazer. Não é só dizer, não é só ter atitude de falar, mas você precisa ativar em você, treinar em você essa fé do sobrenatural de Deus. Aleluia. Deus quer que nós venhamos viver o sobrenatural de Deus. Mas para isso eu preciso treinar a nossa fé, preciso treinar a minha fé, você precisa treinar a sua fé. Amém? Jesus, naquele momento que ressuscitou Lázaro, Jesus estava treinando a fé dos discípulos, a fé da multidão, amados. Jesus, Ele quer treinar a tua fé, e através da tua fé você vai treinar outras pessoas. Através do teu testemunho, através daquilo que o Senhor está fazendo, o milagre que o Senhor está gerando em você, vai gerar frutos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. É por isso que é necessário tirar essa pedra que te impede de romper, de crescer, de caminhar. A gente precisa parar de ser aqueles crentes 6 horas, que só pede para alguém orar. Ora por mim, você precisa. A Bíblia diz que o véu se rasgou. O véu se rasgou, não existe, sabe, nenhum impedimento de você ir ao encontro do Senhor. Aqui, como nós lemos aqui, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, uma vez que conhecemos a Deus, é necessário que nós venhamos até Ele. Você precisa ir até Deus. Você precisa treinar a tua fé. Você precisa ver o milagre acontecer na sua vida. Não é na vida de outro irmão não, mas é na sua vida também.
Aleluia. Começa a tirar as pedras. Eu não sei que pedra precisa ser arrancada, que te impede de você viver um milagre, mas você sabe exatamente, igreja. E Deus, Ele quer arrancar essa pedra para você caminhar. Chega de ficar guardando pedra. Chega de guardar rancor, de guardar ódio, sabe, de ficar com picuinha, de coisa, disse que me disse. Você precisa romper. Enquanto nós, como igreja, ficamos apegados a coisas inúteis. A coisas inúteis que não nos faz crescer. Eu te digo uma coisa. Nós vamos perder a hora da chegada do noivo. Nós como igreja precisamos treinar a nossa fé para viver aquilo que Deus tem para nós, amados. Quando você começa a querer saber demais da vida do outro, você perde de saber aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Nós precisamos ser mais íntimos de Deus. Nós precisamos não só ativar a nossa fé, mas é treinar a nossa fé. É treinar a nossa fé. Sabe, uma coisa eu aprendi, igreja. Quando eu entro dentro dessa igreja, ou em qualquer ambiente, eu sei quem sou em Cristo Jesus. E quando eu entro em um lugar onde tem multidões, que tem pessoas de todo jeito. Tem pessoas que têm personalidade de todo jeito. Você tem uma personalidade, eu tenho a minha. Mas eu aprendi uma coisa. E quando eu estou buscando o Senhor, sabe, eu estou tendo experiências com Ele. Eu quero que você treine a sua fé dessa forma, treinando a sua vida em Deus. Uma vida de obediência, uma vida de renúncia, uma vida que você vai treinar a sua fé dia após dia. Sabe, o irmão chegou para você, às vezes está precisando de uma palavra, dê uma palavra de ânimo, mas não vai destruir os sonhos do teu irmão, não. Meu Deus, não sei nem por que estou falando isso, mas o Senhor sabe. Eita Deus. Sabe, nós precisamos ser boca de Deus na vida das pessoas. Nós precisamos ser profetas na vida das pessoas. Sabe, mas eu aprendi uma coisa. Eu estava falando de um testemunho para uma irmã outro dia. Eu disse assim, irmã, se tu soubesse quem eu era lá atrás, eu era uma pessoa que eu não levava desaforo. Eu era uma pessoa bruta. Pensa uma pessoa bruta. Aí hoje, às vezes, Deus traz assim, pessoas assim, né? Para me cuidar, que a gente sabe, né? Que existe pessoa de todo jeito. E às vezes a pessoa vem, eu nem de cuidar. A pessoa vem e diz assim, meu Deus, eu digo, Senhor, por quê? Eu disse assim, minha filha, tu sabe como é que faz, porque eu fiz com você. Entende? Gente, eu era bruta demais. Sabe, a pessoa me batia lá na rua, eu batia. E quando chegava em casa, a minha mãe dizia assim, se tu apanhar, chegar aqui em casa e tu apanhar, tu apanha de novo. Eu digo, misericórdia. Hoje eu olho isso, eu digo assim, meu Deus, que lição é essa que os pais davam para a gente, né? Porque não tinha entendimento da palavra. E hoje, gente, hoje eu sou um doce. E hoje eu sou um doce, eu digo assim, meu Deus do céu. Tem hora que eu olho assim para o espelho e digo assim, Jesus, é só o Senhor mesmo que molda, é só o Senhor que transforma. E aí então o Senhor me ensinou uma coisa com tudo isso. E ser apaziguador, apaziguar situações. Sabe? Às vezes eu vejo um destroço ali, eu sou aquela que chega e diz, não é assim não. Vamos aqui, bem aqui para a palavra, olha o que a palavra está dizendo, bem aqui. Fia, corta, a espada de 2 gumes vai penetrando até no fundo, dividindo medulas, ossos, divide tudo. E vai trazer o entendimento. Nós precisamos ser assim, amados. Nós precisamos querer a paz do nosso irmão. Nós precisamos ter a nossa paz, mas a paz do irmão também. Quando Jesus falou, tire a pedra, Jesus estava dizendo, olha, tire a pedra. Eles sabiam que tinha um morto ali dentro, eles sabiam que já cheirava mal. Mas Jesus estava ensinando para eles, tire a pedra. Porque tem situações que a pessoa está ali, ela está morta espiritualmente. Ela não vai entender onde ela está. Mas você que está fora da situação, Deus vai usar você para tirar a pedra da pessoa.
Isso é forte. Jesus, ele poderia muito bem dizer assim, ele mesmo tem que tirar a pedra. Mas não, ele disse assim, tira a pedra. E ele ficou esperando alguém tirar a pedra até que tirou a pedra. E aí ele disse assim, aí ele começou a agradecer ao Senhor. Ele começou, olha como é forte isso. Ele disse assim, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, olha só. Mas disse, por que Jesus disse isso? Ele disse isso por causa do povo que estava ali. Porque aquele povo precisava crer em Jesus. É que nem nos dias de hoje, nós estamos aqui na igreja. Nós precisamos crer em Jesus. Precisamos crer que Ele ainda continua operando milagres. É por isso que nós precisamos treinar a nossa fé. E a gente só treina a fé através da palavra. Eu não conheço outro método, amados, de você ser conhecido por Deus e conhecer a Deus se não for por essa palavra. Se você não souber dessa palavra na sua vida, você está perdendo o foco. Você está deixando de ser treinado, sabe, por Deus. Porque você não está querendo viver as promessas de Deus. Nós precisamos treinar a nossa fé. Sabe qual foi o treinamento maior que Deus, Ele treina a nossa fé? Foi quando Jesus chamou Lázaro, dentro daquele sepulcro. Quando Jesus chamou Lázaro, que estava ali há 3 dias. Há 3 dias, 4 dias, né? É isso? 4 dias, né? 4 dias. Ele estava ali 4 dias, fedendo. E Jesus disse, Lázaro, saia para fora. Sabe quando eu vejo assim, eu sou assim, quando eu começo a ler a palavra, eu começo a estar dentro daquele lugar, eu me coloco naquele lugar, sabe? É como se eu estivesse lá vendo. Eu digo, meu Deus, saia para fora. O Senhor, nesse tempo, Ele pede para que nós vamos sair para fora, amados. O Senhor quer que você saia para fora do lugar onde você está. Um dia Elias desafiou os profetas de Baal, com toda a autoridade, desceu fogo do céu, foi um milagre extraordinário naquele lugar, um homem igual eu e você, pecador, mas ele tinha intimidade com Deus. Mas em outro momento, quando ele soube que Jezabel estava à procura dele para matar ele estava onde? Dentro de uma caverna. Eu não sei se você está hoje dentro de uma caverna. Se você já foi usado por Deus, é forte que eu vou dizer. Se você já foi usado por Deus e hoje não é mais usado porque se encontra dentro da caverna, Deus está dizendo, saia para fora. Jesus está dizendo para você, saia para fora. Saia para fora, porque através do que o Senhor quer fazer na sua vida, vai alcançar outras pessoas. Deus, Ele quer operar milagre na sua vida. Jesus, Ele quer operar milagre na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Nós passamos por processos para poder viver o sobrenatural de Deus. O primeiro foi o que eu falei aqui, treinar a nossa fé. Treine a sua fé no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Nós precisamos, além de treinar nossa fé, ter uma fé baseada em Cristo. A tua fé tem que estar firmada no Senhor. Não são em pessoas, não são em coisas. Nós precisamos ter fé em Jesus, mesmo que as circunstâncias digam ao contrário. No nome de Jesus. Marta, ela sabia que seu irmão estava morto, mas que um dia ele iria ressuscitar. Mas não naquela hora. Mas ela creu que ele iria ressuscitar. Mas Jesus antecipou. Jesus fez algo extraordinário na vida daquele homem. Foi um sobrenatural de Deus. E por que você hoje lê a Bíblia e não entende que Jesus pode fazer também na sua vida? Que Jesus pode curar um câncer. Que Jesus pode curar, sabe, uma dor nos ossos. Pode curar a AIDS, pode curar... Meu Deus do céu. São tantas doenças
Jesus, ele tem um poder, amados, um poder sobre toda doença. Ele tem um poder sobre a morte. Quando ele estava mostrando aqui para os discípulos, sabe o que ele estava querendo dizer? Para os discípulos, olha, eu estive ensinando a vocês a curar, a expulsar demônios, sabe? A ensinar as pessoas a ser o meu seguidor. Hoje eu vou ensinar algo para vocês. Vocês já fizeram o quê? Já curaram? Já, sabe, expulsaram demônio? Hoje é outro nível. O nível que eu vou ensinar a vocês é ressuscitar mortos, é tirar mortos de onde você nem imagina. Ei, igreja, Jesus, ele tem o desejo de nos usar para ressuscitar mortos. Aleluia, fisicamente. Eu já ouvi várias vezes o pastor Lucas dizer que o desejo dele é de um dia, sabe, Deus usar ele para que ele possa tocar um morto e ele ser ressuscitado. E eu creio, pastor, que um dia vai acontecer, porque a sua fé está sendo treinada para isso, em nome de Jesus. Aleluia, eu creio no nome de Jesus, amados, eu creio, aleluia. Sabe, quando Deus nos dá uma palavra, você tem que caminhar por essa palavra. Um dia, eu conheci uma pessoa que eu nunca tinha visto essa mulher na vida. Hoje eu conheço ela porque ela já faz parte assim do nosso meio. Mas um dia eu fui para o monte, uma pessoa ligou para mim, pastora, vamos para o monte? Eu digo, vamos. Eu sou assim, vamos para o lugar, vamos. Passa aqui em casa, tá bom. Quando ela passou, eu só conhecia essa pessoa que me chamou. Aí tinha mais duas que eu não conhecia. Aí quando eu entrei no carro, ela começou a olhar para mim. E eu já fiquei assim, eu digo, tem um mistério bem aqui. Ela começou a olhar para mim e começou a contar o testemunho dela. Que Deus havia ressuscitado ela. E eu disse, louvado seja Deus, irmã. Louvado seja Deus. Aí ela começou a dizer assim, e Deus manda te dizer que Ele vai te usar para ressuscitar pessoas. E eu, Jesus. E Jesus vai te usar para curar. Desse jeito eu fiquei assim, pastor. Eu digo, meu Deus. Aí o que eu estou fazendo quando eu recebi essa palavra? Estou treinando. Treinando a minha fé. Treinando a minha fé, amados. A gente tem que parar de perder tempo com aquilo que não nos acrescenta em nada. Nós temos que, sabe, investir tempo com as coisas de Deus, com as coisas do reino. Com aquilo que o Senhor quer fazer. O Senhor quer te usar para algo na tua casa, no ambiente que você convive. Mas você não está sabendo como. Mas hoje você sabe, é treinando sua fé. Eu convido você a treinar sua fé. Eu convido você a entender essa palavra hoje. Amém? Quando Jesus falou para os discípulos isso, Jesus está dizendo assim, olha, eu ressuscitei Lázaro. Mas agora eu dou o poder e a autoridade para vocês fazerem o mesmo. E você pode ver que daquele dia em diante, Deus usou discípulos que até a sombra curava, até a sombra, sabe, ressuscitava mortos. Por quê? Porque eles aprenderam uma coisa. Jesus disse assim para mim, Francilene, eles aprenderam uma coisa, eu aprendi isso. E eu, que Jesus? Treine a sua fé. E eu, meu Deus, sabe como é forte? Nós como igreja precisamos treinar a nossa fé. Se nós não treinarmos a nossa fé, nós não veremos milagres. A multidão que não treinava a fé, elas não viveram o milagre de Deus. Mas aqueles que estavam treinando, dizendo assim, eu creio, eu confio. Olhava para Jesus, eu creio, Jesus. Eu creio que tu pode todas as coisas. E Jesus estava vendo que ele estava treinando a fé dele. Treinar a fé é isso. Treinar a fé, amados, é isso, igreja. Sabe? Aleluia, Jesus. Treinar a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Aquela multidão nem imaginava o que Jesus estava para fazer. Mas Jesus o quê? Ressuscitou. E Jesus não tocou nele não. Na meninazinha de 12 anos, Jesus tocou. Porque quando Jesus tocou na criança, sabe o que eu aprendo com isso? Meu Deus. Quando Jesus tocou na criança, Jesus estava dizendo que aquela família,
que nós precisamos ser dependentes do Senhor. Para Ele fazer o milagre, para Ele operar o milagre. Mas nós vamos crescer na nossa caminhada. E quando os discípulos já estavam em estatura elevada, de nível elevado espiritualmente, Jesus quis dar para ele, não um leitinho, algo mais forte. Foi quando Jesus curou Lázaro. E estava mostrando para eles, amados, que nós podemos também. Você sabia? Você sabia, Michele, que você pode? Amém? Você sabia, Lucilene, que você pode? Você sabia, igreja, que você que está aqui hoje, você pode? Você que está ouvindo essa palavra hoje, você pode treinar a sua fé e pode curar enfermos, doentes. Eu quero declarar sobre a tua vida hoje. Você que está aqui, você que está na sua casa nos assistindo. Eu quero declarar no poder do nome de Jesus. Não é no poder de Francilene, Francilene não tem poder nenhum. Amém? Aleluia, mas é o poder que há no nome de Jesus. Que onde você colocar as tuas mãos, enfermos irão ser curados. Pessoas se levantarão no nome de Jesus. E eu quero declarar que sinais e maravilhas Deus fará através de vocês, no nome de Jesus. Mas nós precisamos crer nisso. Eu creio nisso. Eu todo dia quando acordo eu digo assim, Senhor, ainda não vi não, mas eu quero ver. Senhor, não vi não, eu quero fazer parte. Senhor, você está entendendo? Você tem que chamar a existência aquilo como se já existisse. E eu quero convidar você, igreja, a se levantar agora da sua cadeira, no nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos fazer algo diferente. Todas as vezes nós chamamos as pessoas aqui. E eu percebo que algumas pessoas não vêm aqui para frente, ou porque tem vergonha, ou não sei. Mas quando eu entrei aqui, o Senhor disse assim, você não vai chamar aqui na frente. Você vai deixar onde elas estão. Eu gostaria que os intercessores pudessem estar aqui, orando, intercedendo aqui no corredor. Em nome de Jesus, aleluia. Mas como nós ouvimos hoje sobre treinar a fé, nós vamos colocar em prática essa fé que nos foi dada, em nome de Jesus. Se você que está aqui no nosso meio tem alguma enfermidade, ou se você tem alguém da sua família que tem um diagnóstico médico, que os médicos já disse assim, só Deus. Eu quero pedir para que você possa levantar a sua mão, no nome de Jesus. Vai uma intercessora lá próximo dela, pertinho da Efigênia. Tem alguém mais? Tem um irmão aqui também. Um diagnóstico médico. E se nós estamos aqui, tem alguém